E eu gostaria de associar a inteligência a um conceito de pecado. Vamos ver se você me acompanha e nós conseguimos trabalhar inteligência e pecado, e vocês vão saber por que eu faço essa associação comigo aqui, dentro da minha realidade, dentro da minha forma de pensar. A inteligência, vamos dar uma definição rápida dela. A inteligência seria a capacidade de você criar respostas para as situações que a vida te provoca. Toda vez que eu tenho e eu desenvolvo uma capacidade de criar uma resposta a um estímulo da vida, eu estou trabalhando com a minha inteligência. E o pecado? O pecado seria justamente o oposto. É quando eu tenho muita dificuldade e mesmo uma incapacidade de criar uma resposta a essas situações que a vida dá. O pecado, ele, na minha opinião, faz com que a pessoa se exclua, não se envolve com a situação e, portanto, não aprende, não cresce. E nós vamos conversar a respeito desta relação da inteligência e do pecado. Mas para isso, vou contar uma historinha. Uma história budista. Essas histórias têm muitas variações. O que importa nessas histórias é o conteúdo e não a história em si. É como conto de fadas, como fábulas, né? Conta que dois monges estavam voltando para casa, voltando para o templo. Discípulos. Tinha chovido muito na noite anterior e a estrada de terra, de barro, estava toda enlameada. Os dois ali caminhando durante horas para chegar no templo, né? E de repente eles deparam na distância com uma moça, uma jovem, que estava parada próximo ali à beira dessa estrada enlameada. Provavelmente eles acreditavam que estava com dificuldade de atravessar aquele lamaçal todo. Eles foram se aproximando em silêncio e um deles tomou a atitude de se aproximar dela, fez uma saudação e pegou ela nos braços e atravessou com ela nos braços de um ponto para outro da estrada. Aquele monge, aquele discípulo que ficou olhando, ficou indignado. Ele não acreditava no que ele estava vendo. Esse rapaz que atravessou a moça, a donzela, colocou ela novamente no chão, voltou a cumprimentá-la e eles voltaram a caminhar. Hora e meia se passou, os dois em silêncio. Começaram a avistar já o templo. E aí este que estava indignado não aguentou e virou para o que carregou a moça e falou: olha, eu não sei por que você fez aquilo. Eu não entendi o que você fez. Você sabe que nós não podemos tocar donzelas, nós não podemos nem abordá-las, nem sequer conversar com donzelas, com damas. E de repente você foi até lá e tocou e carregou esta moça. Eu não sei, eu não entendi o que você fez. E esse que carregou a moça vira para o colega e diz: olha, eu carreguei esta moça por 1 minuto e você está carregando ela por mais de 1 hora. Vamos usar essa história para entender. O monge que carregou a moça desenvolveu esse conceito de inteligência que eu estou falando a vocês. Ele foi capaz de se envolver com uma situação, ele foi capaz de observar a situação e de criar uma resposta para esta situação. O outro monge não se envolveu com a situação. Ele ficou preso a conceitos, às leis e às regras, e ele sequer entendeu a situação. Um interagiu com a situação, inteligência. O outro não interagiu, julgou e não desenvolveu absolutamente nada, pecado. Talvez, como eu disse a vocês, o pecado, de uma forma ampla, de uma forma mais genérica, o pecado é a incapacidade, a dificuldade que eu tenho de não criar respostas para o universo, de não criar respostas para situações que a vida me traz. Eu já tive a oportunidade em vídeos anteriores de falar a vocês que as situações que a vida traz são a resposta direta das minhas necessidades, daquilo que a minha intenção precisa viver. Vamos aproveitar essa história e vamos colocar 4 características da inteligência. E aproveitar e também colocar 4 características do pecado. A primeira característica da inteligência, já falamos aqui, é uma habilidade, é uma capacidade de eu me colocar observador da situação e responder àquela situação
de acordo com os meus recursos e de acordo com os meus limites, inclusive, né? Então a primeira característica seria uma capacidade de criar respostas. A segunda característica da inteligência é o envolvimento. Eu não me distingo da situação. Eu não me distancio da situação. Quando eu estou acionando a minha capacidade, a minha inteligência, pelo contrário, eu me coloco envolvido com a situação. E a hora que eu me envolvo com a situação, eu estou dentro dela. Eu sou parte dela. E aí, criar uma resposta para aquela situação se torna algo mais automático, talvez, não é? A terceira característica da inteligência é que ela está associada à intenção e à consciência. Eu já tive a oportunidade também de dizer a vocês que intenção é uma vontade que vem do ser, é a vontade que vem da alma, é a necessidade que o espírito tem de crescimento. E a inteligência, ela é trabalhada nessa intenção e não no desejo. O desejo, eu já disse a vocês, é um impulso da mente, do raciocínio. E a intenção não. A intenção é uma manifestação do ser, é uma necessidade. A inteligência, portanto, está envolvida, está ligada à intenção e à consciência, porque a consciência está presente quando eu me envolvo. A consciência está presente quando eu estou percebendo o que está acontecendo. Ele avistou a donzela, ele conseguiu ter uma leitura da situação. E ele ali respondeu, que é uma característica, no meu modo de ver, da inteligência, àquela situação. E uma quarta característica da inteligência, eu acho que é a mais interessante. A inteligência, ela liberta. A verdadeira liberdade não é fazer o que quer, como as pessoas mentalmente acreditam. Isso é o ego delas que cria. Isso é uma ilusão, como tudo que a mente acaba criando. A verdadeira liberdade é você dispor dos teus recursos, é você trabalhar perante os estímulos da vida, envolvido com ela, como nós vimos agora. Inteligência, liberdade, consciência são situações que estão envolvidas. Todas estas questões são ingredientes do mesmo bolo. Vamos falar um pouquinho agora das características, vamos dar 4, do pecado, vamos dizer assim, que é a maneira que eu coloco, né? A primeira já vimos. Enquanto a inteligência é uma capacidade de você responder às situações da vida, o pecado é o oposto. Eu não consigo me envolver, eu não consigo responder a uma situação que a vida está me provocando. Essa é a primeira característica, uma falta de habilidade, uma incapacidade de responder. A segunda característica também está ligada a isso, porque para eu cometer um pecado, eu me distancio das situações, eu não me envolvo com elas, eu não aceito, eu julgo. Provavelmente o outro monge disse: nossa, aquela donzela quer que alguém atravesse ela. Ela é doida, porque nós não podemos fazer isso. Ela é ingênua, ela vai ficar aí. Ou vai sujar sapato, vestido, o problema é dela. Então, isso é um pecado. Você, com essa segunda característica, na minha opinião, você não se envolve com as situações da vida. Pelo contrário, você não desenvolve habilidade e também não se envolve com as situações que a vida está te provocando. Situações essas que você mesmo internamente pediu para que acontecesse. Terceira característica do pecado: eu quero que tudo seja como eu idealizei. Eu quero que tudo seja como a minha vontade interna quer que seja. Situação, o próprio nome diz, é algo que a vida traz para que você se envolva, para que você mobilize recursos, para que você aprenda, para que você descubra, para que você interaja. Se eu julgo, se eu não me envolvo, se eu não desenvolvo capacidade para responder àquela situação, e mais ainda, eu quero que aquela situação seja como eu espero que ela seja. Então, de repente, eu olho a donzela e falo assim: tomara alguém apareça enquanto nós estamos caminhando e leve ela para onde ela quiser, porque eu não vou levar. É capaz dele passar pela donzela e falar:
fica tranquila, boa sorte, daqui a pouco alguém vem te buscar. Né? Ao mesmo tempo que, para mim, a inteligência liberta, porque você aprende a lidar com a liberdade, que é fazer o que te cabe de bom grado. Isso é liberdade. É fazer o que te cabe com entusiasmo, como eu chamo, com paz, com alegria. Né? O oposto é o pecado. O oposto é que você, no pecado, você está preso. Preso a quê? Fantasias. Você está o tempo inteiro pensando que aquela donzela, o que ela está fazendo aqui? Por que ela saiu? Ela percebeu que choveu o dia inteiro. Então você está se distanciando da situação, você julga a situação, você não percebe o que você pode realmente fazer por aquilo. Então temos 4 características para a inteligência e 4 características para o pecado. E por último eu quero dizer algo que fecha tudo isso. O universo não julga. Quem julga é a mente. Então, há muito tempo eu desenvolvi esse conceito que hoje eu tive a intenção de compartilhar com vocês. Para mim, inteligência é envolver-se com a vida e é desenvolver cada vez mais uma capacidade de resposta. E pecado é não se envolver com a vida e, no lugar de me envolver com a vida, julgar. A realidade não pode ser trabalhada através de um ponto de vista. A realidade, a vida, as situações estão acima disso. Portanto, o universo não julga. Quem julga é a mente. Mais uma vez, muito obrigado por compartilhar e por me ouvir e pelo carinho.